Shalom Adonai, meus queridos e amados irmãos. Hoje estamos gravando mais um vídeo para o canal Confirma na Bíblia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like para estar abençoando o nosso canal. Amados, nós gravamos um vídeo por título Pentecostes e Pentecostalismo parte 1. Este é o parte 2. Só para recapitular, no parte 1 nós falamos a respeito da festa de Pentecostes, o porquê que essa festa recebe os vários nomes. Lá em Levítico capítulo 23, versículo 16, nós explicitamos isso ali, onde ela recebe o nome de Hag Shavuot, festa das semanas, justamente porque há a contagem de semanas. Recebe o nome também de Pentecostes em grego, porque há a contagem dos 50 dias. E recebe também o nome de festa da colheita, porque havia colheita nesse período. Então, Hag HaKassir. Recebe também o nome de festa das primícias, porque havia um oferecimento ao Senhor das primícias. No início da festa oferecia-se a primícia da cevada e no final da festa oferecia-se a primícia do trigo. Então, por isso se chamava Yom HaBikurim, que quer dizer dia dos primeiros frutos ou primícias. Bom, então, o Antigo Testamento, ele ilustra o Novo Testamento, enquanto o Novo, por sua vez, ele explica o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é simbólico, o Novo Testamento é o cumprimento. No Antigo Testamento, ele é sombra, das coisas vindouras, e o Novo Testamento é a chegada dessas coisas vindouras. A própria palavra do Senhor vai nos dizer isso. Hebreus capítulo 10, versículo 1 vai dizer que a lei não é a representação exata das coisas, mas sombra dos bens vindouros. Então a própria palavra de Deus nos mostra claramente isso. E Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça, é o cumprimento. Bom, amados irmãos, então sem delongas, vamos aqui agora entrar também no no movimento pentecostal ou pentecostalismo, que na verdade nós não vamos falar agora diretamente desse movimento, mas de outros movimentos que antecederam este movimento, mas que tinham as mesmas características, ou características parecidas. Vamos falar então de um primeiro movimento que houve no século II depois de Cristo, mais ou menos anos 170, que é o montanismo. Esse movimento recebe esse nome justamente porque o seu líder se chamava Montano, e ele tinha duas profetisas por nome de Priscila e Maximila. Quando esse movimento surge, Montano via a necessidade da igreja santificar-se. Então, por isso, e as suas pregações também eram baseadas em profecias e também em visões. Esse movimento também enfatizava as línguas estranhas, ou seja, um revestimento de poder, e pregava ali também o despertamento espiritual. No entanto, Montano cometeu alguns excessos. Ele também, claro que antes disso também, ele pregava o jejum, a abstinência sexual e várias outras coisas. Até aí tudo bem, até aí estava tudo tranquilo, mas Montano também comete vários excessos. Montano, por exemplo, disse que Deus o enviou para inaugurar a era do Paracleto. Ele também, a era do intercessor. Ele também se intitulou advogado do Espírito Santo. E teve mais outros excessos. As suas profetisas também cometeram excessos. Ora profetizava no nome do Espírito Santo, ora profetizava na carne. E assim sucessivamente. Outro excesso que Montano também... Acho que Montano também foi um pouco radical com a liderança. Por ele entender que a liderança da igreja naquela época estava morta espiritualmente, ele ensinava aos líderes a não obedecer à liderança. E por conta desses e outros excessos, então Montano foi perseguido, esse movimento foi perseguido, e as manifestações espirituais também foram extintas ali pela igreja, foram abolidas ali pela liderança da igreja. Por conta de alguns excessos de Montano, eles também aboliram toda e qualquer manifestação espiritual. Bom, aqui eu falei de forma resumida, para a gente estar ganhando tempo, o assunto é muito mais profundo. Há quem fala só da parte negativa do montanismo, não se atenta também para o que houve de positivo, mas o fato é que esse movimento também ele não foi de todo negativo, ele teve a sua parte positiva também. E muito tempo depois, após o período da Reforma, houve também um movimento chamado Pietismo. O Pietismo foi um movimento que veio contra a Igreja Luterana, a Ortodoxia Luterana Alemã. Surgiu mais ou menos no século 17 e 18, onde a Ortodoxia Luterana ela sistematizou a teologia, ela sistematizou o culto de tal forma que se tornou racional, muito formal, um culto engessado.
E o pietismo era contra essa postura. Teve um pastor alemão, inclusive, Johann, não recordo aqui o seu sobrenome, é um pastor alemão por nome de Johann. Ele escreveu um livro Cristianismo Verdadeiro, onde ele convocava os cristãos a viver uma vida prática verdadeira, né? A sair da teoria, não mais viver de forma teórica, mas sim na prática. E com isso ele conseguiu ali combater alguns dogmas, né, da igreja, acabando ali, abolindo essa questão da formalidade que tornava o culto engessado. E um pouco mais tarde, tempos depois, também outro pastor, Philip Spener, influenciado pelo livro Cristãos Verdadeiros do pastor Johann, ele também escreve, ele lança um livro também por nome de Pia Desideria, que quer dizer desejos piedosos. Este pastor, Spener, ele foi contra, né? Ele combate ali a luxúria na igreja, né, o pecado, a imoralidade, porque naquele tempo havia muita imoralidade ali por parte dos ministros da igreja alemã, luterana alemã. Então, os ministros ali da igreja não tinham um bom testemunho para dar, eram pessoas imorais, e esse pastor ele combate isso. E por, claro, né, toda a liderança ali acomodada, quando não quer perder os seus status, né, não quer perder ali o seu conforto, então aconteceu que perseguiram também um pastor Spener e logo este foi também excluído da igreja. E um tempo também depois, né, lá na Inglaterra, surge também um movimento pelo nome de puritanismo. O puritanismo, a intenção deles era a purificação da igreja anglicana. Eles queriam acabar com o sinal da cruz que havia lá na igreja anglicana, eles queriam abolir as vestes pomposas, né? Eles queriam a observância do domingo e várias outras coisas. Então, por causa das suas ideias, eles ficaram conhecidos como legalistas. E o puritanismo, eles lutaram, mas eles foram perseguidos, né? Eles foram maltratados e não conseguiram purificar a igreja. E uma obra marcante da era puritana foi o livro O Peregrino, né? Escrito por João Bunyan. Então, amados, esse movimento também, né, tentou purificar a igreja, mas, no entanto, não conseguiu. Aí, depois dele, influenciado por esse movimento, surge o metodismo, né? O metodismo de John Wesley. John Wesley, o metodismo era uma teologia, né, de John Wesley, uma teologia wesleyana, que também é uma teologia arminiana, né, a mesma teologia da Assembleia de Deus, e que se assemelha muito com a teologia do pietismo alemão. O metodismo ele é baseado ele tem a escritura sagrada, né, ou seja, a palavra de Deus como uma autoridade suprema, e eles eram baseados na razão, na tradição e na experiência. No entanto, todas essas deveriam passar pelo crivo das escrituras sagradas. Todas elas deveriam passar. Então, John Wesley, ele também influenciado por esse movimento puritano, né? Ele busca aí também essa purificação. Aí, no entanto, ele, né, e seus companheiros também perdem espaço na igreja, nos púlpitos das igrejas, né? A igreja oficial já não cedia mais os púlpitos para Wesley nem para seus companheiros. E aí eles passaram a pregar na rua, né, ao ar livre, em praças públicas. E esse movimento foi ganhando tamanho, né, quantidade, foi ganhando massa e também foi perseguido pela igreja oficial. Eles começaram a dizer que era extravagância e começou também a perseguir o movimento, né, o metodismo wesleyano. Amados irmãos, todos esses movimentos que nós aqui falamos, eles têm essas características do pentecostalismo, né? Por querer enfatizar os dons, eles buscavam o despertamento espiritual, o avivamento da igreja, né? Tudo foi em busca de santificação e purificação. Com exceção do montanismo, que houve alguns excessos, todos esses outros movimentos não houve nenhum excesso, né? Ou foram movimentos mesmo de despertamento, querendo levar a igreja a santificar-se, a enfatização dos dons. No entanto, foram todos perseguidos. Todos perseguidos. Então aqui nós estamos finalizando esse vídeo aqui, né, falando desses movimentos aqui. Então faremos mais um vídeo e nesse próximo vídeo nós falaremos do pentecostalismo, né, um movimento pentecostal que se inicia ali na Rua Azusa. Então, Shalom Adonai, espero que os irmãos tenham gostado e em breve tem um próximo vídeo.